Olá, eu sou a Gleice, coordenadora do projeto Protagonismo e Equidade na Escola. E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Protagonize. Hoje eu estou com uma camiseta preta, sou mulher, negra, e é um dia especial porque a gente vai falar sobre a educação inclusiva e a cegueira. Para nos auxiliar aí nessa conversa do episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui o Johnny, que é professor da rede, é pedagogo, professor especialista do NAEE, que é o nosso núcleo de atendimento à educação especial, e é cego. E a professora Sandra, que é coordenadora da educação especial, tem toda aí uma trajetória na educação inclusiva e na alfabetização também. Gente, obrigada Johnny, obrigada Sandra por estarem aqui. Nós que agradecemos. Johnny, Sandra, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Marjorie, eu sou mulher, sou branca, tenho cabelos castanhos até a altura do ombro, um pouco mais para baixo, estou vestindo uma camiseta rosa. Eu vou fazer uma breve leitura sobre o que é educação inclusiva para a gente começar o nosso bate-papo, né? A educação inclusiva, ela aponta para a transformação de uma sociedade inclusiva. É um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola, como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. É importante a gente frisar que com a inclusão, a gente passa a olhar as diferenças não como um problema, mas sim como uma diversidade. E é essa variedade, a partir da nossa realidade, né, que pode ampliar a nossa visão de mundo e como a gente enxerga um ao outro. Bom, para a gente começar então, eu vou perguntar para a Sandra. Você pode explicar para a gente o que seria a educação inclusiva, né? Quais são os principais objetivos da educação que é considerada realmente inclusiva? Tá, vamos lá então. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite de estar aqui para esse bate-papo. Eu sou a Sandra, então, eu sou morena, meus cabelos são na altura do ombro, levemente encaracolados aí. E tô de blusa branca e uma jaqueta terracota. Bom, a educação inclusiva, eu acho que ela traz implícita essa questão de discussão de modelo de sociedade, né? Da gente entender que não há um padrão de aluno, não há um padrão de comportamento, não há uma coisa que coloca todo mundo na mesma caixinha. Eu acho que o grande ensinamento que a educação inclusiva traz é perceber que cada ser humano é único, que ele tem que ser olhado não pela sua deficiência, né, mas pelas suas habilidades, pelas suas peculiaridades, que todo ser humano pode aprender, independente daquela deficiência que ele tem ou não, né? Todos nós somos bons em alguma coisa, em outras nem tanto. Então, a gente precisa ter esse olhar dentro da escola para que o aluno possa aprender, né? E a gente consiga construir aí um modelo que respeite a diversidade, que dê protagonismo para todos os sujeitos que estão na escola e assim por diante. E como você mesmo falou, né, Sandra, essa questão da educação inclusiva, ela perpassa também pela nossa sociedade. Então, a partir do momento que a gente tem um ambiente escolar que seja realmente inclusivo, isso vai refletir na sociedade, né? Porque o aluno, não só o aluno, mas também toda a comunidade escolar, todo o entorno, a família, os professores, os educadores, né? Tudo que acontece ali dentro vai refletindo no entorno, nos hábitos, nas atitudes do dia a dia, né? Do cotidiano. Eu acho que a gente, quando a gente muda esse olhar, a gente passa a ver o outro de outra maneira. Eu passo a entender que o meu modo de ver o mundo não é o único, não é o correto. Então, quando eu vejo que o outro tem um outro jeito de aprender, um outro jeito de existir, um outro jeito de se expressar,
né? Eu entendo que isso é possível também e tá tudo bem conviver com todo mundo assim, né? Isso não é um defeito, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. As pessoas com deficiência não têm defeito, elas são seres humanos como todos os outros e têm capacidades como todos nós temos. A gente só tem que adequar o mundo, o ambiente, as estratégias de aprendizagem para que eles possam aprender como todos nós. Aproveitando esse gancho, então, Sandra, eu queria trazer alguns dados que a gente levantou sobre a cegueira. No último IBGE, que foi feito em 2010, né, 3,5% da população brasileira disse ter deficiência visual. A OMS diz que cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 217 milhões de pessoas têm baixa visão. Isso é um número bem significativo e, no entanto, a gente ainda não tem tanto dessa adaptação nos ambientes para atender essas pessoas. Então, eu queria que o Johnny conversasse um pouquinho sobre a trajetória dele na rede de educação de Valinhos. Como é que foi entrar, como que você foi acolhido? A rede estava preparada, não estava? E o que foi feito nesse momento que conseguiu? Qual o avanço que você vê até agora para a gente poder receber o professor que é cego e como a gente tem conseguido também atender os alunos, que a gente também tem alunos com baixa visão ou cego, né, na rede? Bom, então, hoje estou aqui com uma camisa tricolor, azul, branca e rosa. Cabelos um dia tive, né? Foram embora. E a barba, né? Sou preto, como já até brinquei com as meninas, né? Meu pai falava, se não é branco é preto, então a gente não tem muito meio termo, né? E com muito orgulho isso. Na verdade, hoje, né, assim, não só a deficiência visual, que tem um número gigantesco no mundo, né? Como você trouxe, e hoje ainda maior, mas estima-se que em 2030, né, esse número quase que chegue a dobrar, né? Então, isso no mundo. A gente está falando de uma quantidade de pessoas assim enorme. E são desafios muito grandes, né? No Brasil, a maior incidência das deficiências também é a deficiência visual, né? Mesmo hoje a gente tem daí um boom nos casos de autismo, né? Mas a deficiência visual ainda é aquela que mais traz esse quantitativo numérico. E a sociedade, os governos, a comunidade como um todo, ela está ainda aprendendo a trabalhar com a questão da deficiência, né? Então, eu, enquanto professor da rede pública, estou há pouco mais de 5 anos, né? Mas a minha trajetória na educação é um pouquinho mais longa que isso. Comecei há mais ou menos aí 25 anos atrás, né, com cursos voltados para pessoas com deficiência visual e deficiência intelectual, que na época ainda a gente tinha a nomenclatura de deficiência mental, né? E de lá para cá ingressei no ensino superior, né, com um projeto. Desse projeto trabalhei no núcleo de educação especial e inclusiva no ensino superior durante 17 anos, né, e agora estou aqui na rede. No início foi aquele choque, né, porque como que um professor cego vai dar aula para crianças? Né? E aí, assim, fui acolhido de maneira muito tranquila, né, por uma boa parte da rede, do pessoal da Secretaria de Educação, né? Tivemos apenas um único embate lá, né? Uma pessoa que era externa, que falou, não, mas eu não vejo você dando aula. E aí começamos a discutir esse caso, né? Como, né, não ver, né? Assim, o preparo da pessoa não está na cegueira, né? Toda a trajetória que a pessoa com deficiência tem, que ela constrói ao longo do tempo, não pode se resumir, como a Sandra bem disse, né, na questão da deficiência. Né? Então, tem uma frase que é bem interessante que a gente fala, né, que ser igual é ser diferente. Né? Então, cada um tem a sua dificuldade. A cegueira, ela é um limitador, ela não é um incapacitador. Né? Então, nesses 5 anos, então, a gente veio construindo, né, junto, dentro do ambiente da Secretaria de Educação, algumas ações para levar, né, para todos os envolvidos nesse processo, professores, gestores e comunidade,
que sim, né, um profissional que tem a deficiência, ele pode estar naquele meio com alguns recursos que são necessários para que ele possa desempenhar essa função, que aliás é uma prerrogativa legal, né, não só para a rede pública, mas para a rede particular, a rede privada, em todos os ambientes, né, e setores da sociedade. Você tem o direito, né, de exercer a sua função, e você tem também esse direito de ter algumas adequações para que você possa exercer a sua função em bem. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho aqui, né, na rede. Em relação aos alunos, hoje o nosso número de alunos com cegueira ainda é um número baixo, né, e há uma preocupação, inclusive, de saber se é baixo realmente porque não há alunos com cegueira na rede ou se esses alunos estão ainda fora da escola, que acontece. Né? A sociedade ainda não se preparou de maneira totalmente eficiente e eficaz para que as crianças possam estar na rua, né? E elas precisam estar na rua, né? Então a gente vem desenvolvendo um trabalho de atendimento, de conscientização dos profissionais. Estamos buscando parcerias, né? Recentemente conseguimos uma parceria com a imprensa Braille oficial, que nos enviou livros em Braille, não só didáticos, mas paradidáticos para esses alunos. Então, uma das nossas alunas ficou extremamente contente, que ela adora ler, né? E a gente vem desenvolvendo então esse trabalho para melhorar e fomentar a educação dentro da cidade, fazendo, né, como o podcast vem trazer, que é o protagonismo da educação para a inclusão, né, não da pessoa com deficiência, mas a inclusão de todos, porque quando todos estão juntos, né, no mesmo espaço, né, como a Sandra falou, a gente vai ter uma mudança, né, uma quebra desse paradigma. Obrigada, Johnny. Isso é muito importante que você falou, né? A gente precisa ter espaço para ouvir cada grupo, cada aluno, porque a diversidade que a gente tanto fala, ela também precisa ser ouvida, não é simplesmente só estar no lugar. Se a gente não compreende, né, as potencialidades desse universo diverso que a gente está vivenciando, né, a gente não tem o que fazer, não tem como estimular, como avançar no diálogo, né. E aí a gente vai falar um pouquinho de currículo, Sandra. Qual que é a diferença entre pensar num currículo que é adaptado e uma perspectiva de um desenho universal para o currículo? Então, essa ideia do desenho universal, esse conceito veio da arquitetura, né? Na medida em que foram pensando a adequação do ambiente para as pessoas com deficiência, foi se discutido que melhor do que depois que estivesse pronto fazer uma rampinha ali, era pensar anteriormente, né, o que poderia ser feito para que aquele ambiente já fosse adequado, né, que ele não fosse adequado posteriormente. E isso acabou sendo trazido também para a educação, né? Então, assim, que a gente consiga pensar, não um currículo, eu vou adaptar aquela atividade para aquela criança que é deficiente. Não, mas quando eu planejo a minha aula para toda uma sala, para toda uma diversidade de alunos que eu tenho lá. E mesmo os alunos, né, tidos com aprendizagem dentro de um padrão normal, esses alunos também têm variedade. Suas individualidades. Tem gente que aprende melhor visualmente, tem gente que aprende melhor com a informação, né, auditiva. A gente sabe que quanto mais estímulos, quanto mais flexibilidade eu tiver nesse meu planejamento, né, eu acho que a palavra planejamento ela é muito forte. Então, assim, eu preciso planejar, eu preciso pensar como todos vão aprender, preciso conhecer de fato como é que esses alunos aprendem, não só uma avaliação diagnóstica, mas ter uma visão maior sobre esse aluno, né? E fazer isso de uma forma flexível e oportunizar o maior número aí de atividades. Não há uma forma única, então ele não vai me devolver só com uma atividade específica. Então, um pode ser escrevendo, o outro pode ser através do desenho, o outro pode ser me expressando de uma outra forma, né? Então, a gente precisa, eu acho que desconstruir uma rigidez que a gente ainda aprendeu dentro da sala de aula, né? De que aquele aluno ideal, eu dou aula para aquele aluno ideal, os outros, se der, eles vão me acompanhar, ou então o aluno deficiente, eu vou fazer uma atividade que exija menos, né? E muitas vezes também você reduz a uma... eu acho que é preciso acreditar que as pessoas possam aprender. Eu acho que isso faz também toda a diferença na hora que a gente pensa nessa atividade. Claro que a gente não tem uma varinha, né,
mágica ou uma receita que vai falar faça isso para aquilo, que vai dar certo com todos, né? Justamente por isso, porque as pessoas são únicas. Mas a gente conhecendo o aluno, tentando buscar esse caminho, eu acho que a gente já tem um bom caminho andado aí para acertar. O que você acha, Johnny? O designer universal dentro da educação, né, é legal que a transformação do tempo, ela foi, que nós começamos com o desenho universal lá atrás, que era voltado justamente para os espaços de trânsito, né? Então, banheiro, rampa, escadas, esse era o desenho universal. E aí, esse movimento ele foi ganhando uma forma e um formato diferente. Quando a gente pensa em design, a gente pensa em modelar, né? O design ele vai criando vários desenhos e vai modelando diversos ambientes. Então, dentro de um ambiente, né, aí voltando para a arquitetura, eu vou criar um prédio, mas dentro desse prédio eu tenho vários espaços que atendem várias particularidades, né? Então, dentro da educação vai ser o mesmo conceito. E o currículo, né, quando eu penso no design universal, é justamente isso, é pensar que eu tenho um modelo e que dentro desse modelo eu consigo encaixar várias outras modelagens, né? Porque eu não tenho um único aluno, eu tenho diversos alunos, né? Então a gente tem alunos, uma experiência minha, eu tenho um aluno que é autista e na escrita, se eu for fazer uma avaliação dele pela escrita, ele vai ser aquele aluno que nunca aprendeu nada. Mas oralmente, eu conversando ele me responde a tudo que eu quero saber, né? Então, esse é o design universal da educação, esse modelo inclusivo, né? Eu não posso mais ficar lá no século XX, né? Então, a gente vem transpondo essa ideia de que a educação como a Sandra falou, né? O aluno que é bom, o aluno que não é, ele vai, né? Ele vai chegar um dia. Mas o design ele traz esse conceito de modelagem, né? Assim como o design da computação, que vai modelando redes, né? E essas redes vão se interligando, se interrelacionando. Então, acho que esse é muito importante e é um conceito bacana. Eu acho que para quem está nos assistindo depois, né? E para os alunos também que busquem, né, essas informações, porque o design ele vai ser assim, ele na verdade um caminho que nós vamos usar em todos os campos, né, do conhecimento da sociedade. É bem isso que você estava falando, né, Sandra? Esse conceito de você pensar, planejar ações, né, que vão ali contemplar o maior número de pessoas possível com o menor número de adaptações necessárias. Aí você falando dessa questão que é um conceito que vem da arquitetura e que ele acaba se transpondo para outros ambientes, outras ciências, outros aspectos, eu fiquei pensando, né, quantas coisas a gente vê que hoje em dia já tem algumas mudanças. Eu lembro muito daquelas maçanetas redondinhas, né? Que agora troca-se por essa maçaneta que já tem uma alavanca que facilita, né, para a pessoa que tem algum tipo de deficiência física conseguir abrir. Banheiros adaptados, que aí tanto a pessoa que tem deficiência física quanto a pessoa que não tem deficiência física vai fazer o uso normalmente, né, do mesmo ambiente, do mesmo espaço. Então isso é muito interessante. Mas uma coisa que também é importante, né, a gente frisar é que isso é para ser utilizado, né? Porque muitas vezes eu passo em determinados lugares que tem a rampa, que tem né, o corrimão, mas ele está fechado, porque não tem um cadeirante para passar ali. Mas, por exemplo, eu tenho o meu pai, ele está ficando cego, ele é uma pessoa idosa, minha mãe tem dificuldade de locomoção, eu preciso da rampa e preciso do corrimão. E por diversas vezes, não é apenas um lugar, espaços públicos, o lugar está fechado, porque se acha que, se não é cadeirante, a gente não precisa utilizar a rampa, né? Essa é a questão da inclusão, né? Quebrar esse conceito, na verdade, né? Porque não é nem um pré-conceito, né? Porque o pré vem antes. Né? É um conceito realmente formado. Já tá formado, né? É um conceito formado de que, se não tem a pessoa com deficiência, por isso que quando eu falei do aluno com cegueira, que nós temos poucos, ou eles não existem realmente, né? Ou que eles estão ainda fora da sociedade, é justamente por isso, porque se eu não tenho essa pessoa lá, ele não é visto, para que eu vou fechar? Então a gente precisa quebrar esse conceito que já foi criado, né, aos longos desses 500 anos aí, mais ou menos, de Brasil, né? Porque se a gente pensar em inclusão, nós estamos falando do final da década de 90, né? Então o Brasil estava prestes a completar 500 anos aí, né, de história, vamos pensar, recente, né?
a gente tem que mudar essa questão, porque a rampa ela não é só para o cadeirante. Sim. Né? A rampa é para todos. Né? É o dia que você está se sentindo cansado, por exemplo, você, não quero subir a escada, quero usar a rampa. Né? Exato. Independente de qualquer coisa, acho que é uma quebra de conceitos já. Né? Exato. Johnny, você estava falando, né, sobre a sua entrada na rede, que até chegou a ter uma fala de uma pessoa de que eu não vejo você como professor, né? Não vejo como você poderia educar crianças sendo uma pessoa cega. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco da sua rotina enquanto professor. Quais foram, né, essas necessidades que tiveram que ser atendidas para que você pudesse realmente exercer a sua atividade enquanto professor, e que você falasse também daí sobre o seu dia a dia. Quais seriam os principais desafios, né, que uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão enfrentam na rotina, no dia a dia, e que soluções que já existem, né, para poder auxiliar na realização dessas tarefas do cotidiano, novas tecnologias. Legal. Com relação ao ambiente de trabalho, né, assim, para a questão da cegueira, acho que a adaptação maior mesmo né, nós estamos falando ainda de um estilo de ensino que ainda é o GLS, né, que é giz, lousa e saliva, né? E então, assim, eu consigo, né, eu fui alfabetizado, então, assim, eu vim perder a visão já totalmente, já com 18, então ainda escrevo, né, mas a minha letra é aquela coisa, né, para quem não está vendo, você pode tentar escrever com o olho fechado, vai ser aquilo, mais ou menos. Então, assim, eu tenho uma pessoa que me acompanha em sala, que quando eu necessito da escrita na lousa, né, para não prejudicar o andamento da aprendizagem das crianças, ela faz esse papel, né. As tecnologias ajudam muito, né? Hoje na sala que eu ministro as aulas, tem um projetor, né, tem um equipamento de multimídia, no qual eu uso bastante, então eu uso recursos, eu escrevo, né, às vezes eu quero colocar algumas palavras para eles lá, então eu escrevo no computador, já é projetado direto, isso é muito importante, porque a tecnologia, principalmente de computação, para a pessoa cega, ela veio, acho que a que mais evoluiu, né, porque isso começou lá na década de 90, até antes, né, a gente tem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um projeto chamado DOSVOX, que começou bem antes da década de 90, né? E assim, um pouquinho restrito, ele é mais voltado para a educação mesmo, mas na época era um leitor de tela, a gente tinha, né? Para quem lembra do ambiente DOS, né? A gente usava aquilo no DOS, né? Os mais novos hoje, nossos alunos na escola vão falar, esse cara deve ser da época, né, da pedra lascada. Mas era o que a gente tinha. Mas hoje a gente tem os leitores de telas, né, inclusive que já não são mais pagos. Na época, isso há 30, 40 anos atrás, era tudo pago, muito caro. Hoje nós temos os gratuitos, então eles auxiliam muito no dia a dia. E a tecnologia, ela vem realmente não só para mudar mesmo um pouquinho a nossa vida. Então hoje, se eu tenho, né, vamos pensar, não é o meu caso hoje, né, mas já aconteceu, quando eu morava sozinho, então assim, eu preciso, baguncei minhas coisas, não sei que camisa vou usar hoje e agora. Então você tem alguns aplicativos que você pede ajuda, alguém de qualquer lugar do mundo pode ver, e aí ele vai, por uma câmera, vai ver o que você quer e vai te falar o que é, né, que chama-se Be My Eyes. Tem outros que você já consegue fazer a leitura de dinheiro. Então você faz a leitura no celular da nota, você separa, né, do jeito que você quer na sua carteira, onde você queira, né? Tem algumas etiquetas que identificam cores já, né, de roupas. Então hoje o avanço da tecnologia ele é muito importante na questão da pessoa com deficiência, né? Existem até recentemente, até a própria Prefeitura de Valença está adquirindo, né, que é um óculos que faz a digitalização de livros e reconhece rostos, cores, né? Então você acopla ele num óculos e você consegue fazer a leitura. Então a tecnologia ela me auxilia bastante. Eu uso muito, eu sou meio rato de tecnologia, né? Até porque eu já vim trabalhando ao longo dos últimos, né, 20 anos aí com isso, e acompanhando o desenvolvimento de softwares, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais, mas ela auxilia bastante. Agora ainda tem muito desafio, né, Marjorie, porque as nossas cidades elas não estão totalmente preparadas. Né? Então a gente tem assim, a mobilidade urbana não só para pessoa com deficiência, e eu brinco até, né, com a minha esposa, eu falo que assim, eu prefiro ser cego que cadeirante, porque se eu fosse cadeirante na minha rua eu não chegaria em casa, né? Com a cegueira não, você bate aqui, bate lá, faz um strike de outro lado e você chega,
né? Mas a gente ainda precisa, mesmo com toda a tecnologia, ter algumas melhorias para que o dia a dia possa ser mais tranquilo. Ainda acontecem alguns acidentes, acontecem algumas coisas no dia a dia das pessoas com deficiência e muitas vezes influenciam, inclusive, né, na vida dessa pessoa. Eu conheço pessoas que resolveram que realmente não, eu quero me aposentar por invalidez, ficar na minha casa porque eu não corro esses riscos, né? E a gente está deixando de ter uma pessoa que tem um potencial gigantesco na sociedade, que pode contribuir de diversas formas, né, por conta dessa ainda falta de mobilidade urbana e de conhecimento do outro em como auxiliar, né? Então acho que é importante. Se o ambiente, né, da cidade fosse um ambiente hostil, Hostil, né? sim. É como se estivesse numa selva ali, vamos pensar assim, né? Por conta dessa dificuldade da mobilidade, por conta inclusive da falta de conhecimento mesmo da própria comunidade, da sociedade, né? Como as pessoas com deficiência ficaram segregadas durante tanto tempo que o conhecimento ainda é pequeno. As pessoas não sabem como auxiliar um cadeirante, auxiliar um cego, né? Uma pessoa que tenha deficiência intelectual, se ela faz algo diferente na rua, nossa, olha aquela criança ou aquela pessoa, né? Porque eles estavam tanto tempo fora do ambiente social que a gente ainda precisa construir isso, né? Eu já passei por situações inusitadíssimas, trabalhava na Avenida Paulista, a pessoa foi me ajudar a atravessar de um lado para o outro, e em vez de me dar o braço, ela pegou na ponta da bengala e saiu andando, e eu larguei e ela foi com a bengala embora, e ela voltou desesperada, coitada, né? Mas aí, explicando, conversando, o farol fechou, acabamos perdendo tempo, né? Em São Paulo, quem é de São Paulo sabe como que é, né? Um minuto que você perde aquela loucura. Mas foi interessante que ali foi uma pessoa que acabou, né, nunca mais ela vai pegar na ponta da bengala, né, e sair puxando. Mas isso é a falta do conhecimento. Sim. Por conta dessa distância, né, das pessoas com deficiência ainda em meio à sociedade, né. Por isso que essas pessoas precisam estar na escola. Na escola, sim, né? Sim. Porque assim, por exemplo, quando eu estudava, a gente não tinha as crianças, né, na escola. Né? A inclusão é posterior aí a quando eu fui criança, né? Eu lembro que existia na escola do estado, mas eu estudava numa escola particular. Numa escola particular, jamais que você tinha, né, qualquer tipo de inclusão. Então, assim, eu vejo quanto a gente aprende, a gente que trabalha com o Johnny diariamente, né? No núcleo lá do atendimento educacional especializado, o quanto ele ensina pra gente. Né, o quanto assim ele vai sinalizando, olha, não, a gente mudar alguma coisa de lugar, a gente tem que avisar o Johnny que nós mudamos de lugar, né, ou então nós temos que pressionar para arrumar aquela calçada lá porque tá perigoso para ele andar, né, então assim, a gente passa a ter um olhar ampliado. A partir da presença do Johnny, né, Sim. E assim, né, sem querer puxar saco, mas assim, o quanto o Johnny, ele é protagonista mesmo da história dele. E ele não se esconde, né, na questão da deficiência. Ao contrário, ele vai atrás, ele luta por aquilo que ele acredita e ele faz aí... É desafiador para ele, né? Tudo é desafiador, né, Johnny? Tem bastante. Os desafios, eles são grandes, né? Assim, eu nos últimos 20 e poucos anos aí, eu estou agora terminando a minha 3ª graduação. Né? Se tudo correr bem, agora em junho, final de junho, eu entrego o meu TCC e aí eu me formo também em letras, né? Já tenho a formação em pedagogia, tenho a minha primeira graduação lá, né? Eu não estava ainda direto na educação, eu estava atuando na indústria, então era comércio exterior, administração e comércio exterior, né? Então pós-graduação já são 3 ou 4, que eu estou perdendo a conta, mas eu acho que isso o desafio de cada uma delas é muito grande. Quando eu comecei lá atrás, né, as minhas provas, imagina fazer uma prova de demonstrativo contábil oral. O professor falava o balanço da Petrobras, e aí eu ficava, bom, aquilo que eu sabia e aquilo que não, porque assim, é quase que humanamente inviável, né? Um computador às vezes não consegue fazer a leitura daqui, você imagina o cérebro, né? Mas, e hoje a gente tem uma melhoria muito grande. Eu acho que o desafio maior nosso da inclusão é realmente esse, é trazer as pessoas, né, para dentro da escola, para que junto, né, com essas equipes, né, elas possam realmente fazer esse protagonismo de transformação, né, do ambiente da sociedade. Hoje, posso só completar? Claro. Hoje a gente estava participando do encontro sobre o autismo, né, de manhã,
E uma das frases, né, que colocaram lá, um provérbio africano, né, é assim: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, né? E eu acho que isso serve para né, para isso que a gente está falando. Isso é responsabilidade de todos nós, não é só do professor, né? Vamos deixar claro também que assim, essa inclusão tem que ser assumida por todo mundo que está na escola, por toda a sociedade, pelos pais, pelos, né, todo mundo que de alguma forma tem acesso a essa criança, né? E aí vocês falando, né, sobre esse trabalho que é muito necessário de trazer essas crianças para dentro da escola, para que elas sejam vistas, ouvidas, para que seja pensado, né, em estratégias e políticas para elas. Dentro da secretaria a gente tem o núcleo, né, o NAE, que é o Núcleo do Atendimento Educacional Especializado, do qual a Sandra é coordenadora e o Johnny participa também enquanto professor, enquanto técnico, né? E, Sandra, qual seria a finalidade do NAE? Como que ele atua dentro das escolas da nossa rede? Eu acho que a principal função do núcleo é de realmente organizar, né, e sistematizar toda a forma de atendimento, né, a essa criança. Então, ele funciona como um lugar onde se organizam políticas públicas, onde a gente propõe, né, projetos, formas de atendimento, quais profissionais que a gente vai conseguir oferecer para que essa criança tenha um desenvolvimento mais adequado, né? Até assim, um encaminhamento para alguma avaliação, né? Às vezes tem a escola liga, né, para eles, fala: olha, a gente recebeu um aluno aqui, a gente gostaria que vocês avaliassem, né, tem tal comportamento, ou apresenta tal dificuldade, né? Algumas coisas são visíveis, outras não são, né? Então, o profissional do núcleo vai até a escola para avaliar, para dialogar com essa escola, ver se há necessidade de um encaminhamento para alguma avaliação. A gente tem algumas entidades parceiras, a CES, a PAI, a Provisão, que trabalham em parceria com a secretaria. Tem o próprio CEMAP lá da secretaria, que nos ajudam nessa questão da avaliação, né, dessas crianças. Então, se elas necessitam de avaliação, a gente atua assim também. Se elas já têm, né, um diagnóstico, a gente encaminha também para o atendimento, né? Tem as salas de recursos, que desde o ano passado a gente tem lá na Prefeitura de Valinhos, e oferecem, né, o atendimento educacional especializado. E a gente assim vai acompanhando e vendo que realmente, né, o que é melhor para que aquela criança possa desenvolver, né, suas habilidades. O núcleo ele tem a função também de ser um agente de fomento, né? Então, fomentar ações dentro da unidade escolar onde aquela criança está matriculada, junto dos professores, junto da família, inclusive. O núcleo ele tem esse trabalho, quando necessário, junto da família, dos professores, do corpo de gestão, né? Então, junto com o executivo e o legislativo, né? Então, dentro da secretaria, a gente tem essas conversas, né, com os poderes também do município, justamente para agregar serviços, né, agregar valor nesse trabalho que é feito dentro da escola para o atendimento das necessidades dos alunos, né? Então, acho que é uma das funções, assim, tão importantes quanto, né, é esse fomento à conversa, né, entre os setores, entre os ambientes, entre saúde, entre todos os agentes do município, para se poder fazer um atendimento mais qualitativo para essas crianças também. Além de fiscalizar, né, no sentido de que o direito das crianças também seja respeitado, né? Então, assim, que eles tenham acesso à escola, que eles consigam frequentar, oferecer apoio para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, sempre que necessário, né, Sandra? É uma discussão bem interessante, né? Porque hoje, assim, quando a gente pensa em pessoa com deficiência, a primeira coisa é, não, eu preciso protegê-la. A gente protegê-la de quem, né? Às vezes a gente tem que proteger ela de nós mesmos, né? Então, quando chega uma criança, né, tem um diagnóstico de uma deficiência, não, porque ele precisa de um professor especialista, ele precisa de um cuidador, ele precisa de um ônibus especial só para ele, né? Calma, né? Vamos assim, o núcleo tem essa função também de conversar, né? E olha, vamos analisar o que essa criança realmente precisa, né? A parte pedagógica é tão importante agora, ou ele precisa mais de cuidados pessoais, como higiene, como aprender a se alimentar,
né? Então a gente vai também dando os direcionamentos dentro da necessidade dessa criança, né, para que ele possa se desenvolver, porque de nada adianta eu ter um professor especialista que tem o melhor currículo do mundo quando a criança ela ainda não tem a condição pedagógica de atingir aqueles objetivos. O que ele precisa é aprender a estar naquele local, é aprender a sua higiene pessoal, é aprender a andar muitas vezes, né? E aí eu não preciso de um professor especialista, eu posso ter outros profissionais envolvidos. Pode ser um caso da saúde, por exemplo. Vamos encaminhar para a saúde, né, para fazer um trabalho com os profissionais especialistas, TO, fono, psicólogo, fisioterapeuta. Então, o núcleo também tem essa função, né, de acalmar um pouquinho aquele anseio que muitas vezes, né, as famílias e a sociedade como um todo tem de proteger, né? Porque quando, né, e aí o reino animal é assim, né? Quando nasce, né, a cria, vamos pensar assim, que tenha qualquer dificuldade, qual é o instinto, né, de toda aquela sociedade, seja ela, né, dos seres humanos, seja no reino animal mesmo, de proteger, né? Então, só que essa proteção muitas vezes ela impede o crescimento e o avanço daquele, né, daquele filhote, vamos pensar assim, né, daquela criança. Tá? Então a gente também tem esse papel lá no núcleo dessa conversa. A gente não pode perder o objetivo, que é da autonomia dessa criança, né? Eu acho assim, defender a inclusão, lutar pela inclusão, é lutar também pela autonomia dessa criança. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado para que às vezes ela não seja segregada no intuito de super protegê-la. Então esse é uma linha tênue aí que a gente precisa estar atento, né? Porque falando em autonomia, exato, né? Tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, né? Sim, a gente está chegando quase no final da nossa conversa, que a gente ainda tem as dicas culturais. Então, Johnny, Sandra, como que o projeto Protagonismo e Equidade pode auxiliar aí os alunos nossos que têm alguma deficiência, que precisam de um olhar mais apurado, né? Que forma esses estudantes também podem participar? Como que a gente consegue atuar com eles também? Eu acredito que dentro do projeto, né, o mais importante é que a gente consiga demonstrar a todos que todos são protagonistas dentro daquele ambiente, né? E a gente mostrar, né, como na matemática, que 1 mais 1 são 2 mesmo, que não pode ser 1,5, né, a não ser que eu quebre isso, né, mas que o aluno com deficiência, ele tem, né, as mesmas condições que o outro, mas que a condição dele, né, é diferente. Então, a minha condição hoje, né, de aprender, ela é diferente da sua, né, porque você pode aprender determinada coisa olhando, eu não. A nossa diferença está. Então, o protagonismo dessas crianças, eles precisam ser demonstrados, né? E quando a gente atua, né, junto da escola com esse projeto, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de levar, né, para todos dentro da escola, olha, né, vamos trabalhar junto. Há uns 15 dias atrás, o meu aluno chegou para mim e falou: professor, o fulano tem problema? Eu falei: não, problema tem você, né? Você tem problema que você está atrasado e está perdendo o tempo de terminar a sua atividade. Isso vai ser um problema daqui a pouco. Eu falei: não, ele tem autismo, né? Aí ele: mas o que é isso? Eu falei: então você termina essa atividade e aí nós vamos conversar todos juntos. Aí, né, falamos sobre o autismo, foi bem interessante. Mas eu acho que o projeto ele pode levar isso, né? Mostrar o protagonismo de cada um. Né? Onde eu posso ajudar? Né? No que eu posso ajudar a minha comunidade, a minha escola, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. E aí, para isso, realmente, a gente tem que lutar para que essas crianças estejam lá, estejam dentro da sala de aula. E Johnny, até queria comentar com você que essa pergunta, ela foi construída conforme a gente estava escrevendo o roteiro, né? Na hora de escrever, como será que escrevemos? Já sei, vai virar uma pergunta, né? Até o César, que está junto com a gente, também colocou isso. Em termos de linguagem, quais são as melhores palavras para a gente se dirigir às pessoas cegas ou deficiente visual, pessoa com deficiência? Existe algo que seja o politicamente correto? Como que você... Vamos lá, né? É uma questão bem interessante e, né, um pouquinho polêmica às vezes, né? Primeiro, quando a gente pensa em pessoa, né, a gente tem que pensar que eu estou falando em uma
pessoa, em um ser humano, né? A deficiência a acompanha, é dela, né? Não muda o fato que ela é uma pessoa. Então, assim, quando nós vamos falar de um coletivo, então nós falamos de pessoas com deficiência, né? É o que vem sendo utilizado. Já existe um novo movimento aí que pode se alterar isso, mas hoje é a pessoa com deficiência, porque né, ela tem a deficiência dela, é dela, só dela, né? Não é de mais ninguém. Então, agora, na questão da cegueira, né, assim, cego é, né, o nome dado àquela pessoa que tem essa limitação visual. Então, é o cego. De certa forma, né, a gente tem o cuidado, é assim, como é que eu uso isso, né? Então, você chega lá, a semana passada, visitando uma escola, uma aluna, mas você é cego, e, nossa, mas deve ser muito ruim. E aí a outra, não fala assim. Ela, não, mas ele é cego mesmo. E é isso, ele é cego mesmo. Eu adorei aquela criança. Eu falei, só não vou te levar embora porque eu não posso. Eu falei, você é minha parceira de a gente conversar com o pessoal Play. Né? Mas é justamente isso. Você falar, né, o cego não é nada que desconstrua, né? Não é coitado. Né? Mas o mais importante, assim, é que a cegueira ela não venha como o principal foco daquela pessoa. Então, assim, o professor Johnny é cego. Né? Não é o professor cego, Johnny. Né? Então, assim, a cegueira ela não vem antes da pessoa. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar. Mas falar cego não é problema. A mesma coisa, você pode falar para uma pessoa que usa a cadeira de rodas, ande até aqui, corra até ali, né? Eu tenho um amigo de época da faculdade que ele não anda na cadeira de rodas, ele realmente voa, né? E então se falar para ele corra até ali, ele vai correr. Né? Então assim, a gente tem que saber que o termo, né? Até porque a gente está falando por uma sociedade igualitária. Né? Se eu posso dizer para Sandra, ande até ali, por que eu não posso falar para a pessoa que usa a cadeira de rodas, ande até ali? Né? O tratamento vai ser... A questão é como eu vou falar isso. Né? Aí aquele humorista Magela sempre brincava, né, que ceguinho é a mãe, né? Porque o ceguinho realmente, aí sim é a questão, coitadinho do ceguinho. Né? Uma vez eu saí do trem, eu trabalhava em São Paulo, e nossa, coitado, ele é ceguinho, né? E aí eu saí assim, não deu tempo de responder, que né, 5h15 da tarde, é impossível, né? Mas eu fiquei pensando, coitadinho quem estava na minha frente, porque assim, eu estava saindo levando todo mundo no peito, porque ou você faz isso, você vai pro vão, né? Então, ainda tem um pouquinho, isso é o problema, quando nós usamos o termo realmente pensando, né, nessa coisa do coitado, né? Mas o cego não há problema. Pode chamar assim, não, aquela pessoa ela é cega, porque ela é cega mesmo, isso não vai mudar em nada. E se alguém souber como muda, me avisa que eu quero saber também, né? Mas é isso. Gente, a gente está chegando quase no final da nossa conversa, mas eu queria ainda dar algumas dicas culturais que a gente separou muito legais. Lembrando que as dicas, elas precisam depois ser verificada a classificação etária, né? Porque a gente busca trazer para várias idades, sim, né? Para vários públicos. A gente vai indicar desde uma literatura infantil até um documentário, enfim. Queria começar indicando o filme No Ritmo do Coração, que está disponível até no Amazon Prime, tá? Esse filme, ele foi indicado ao Oscar em 2021, ganhou alguns prêmios, 3 prêmios, na verdade, que conta a história de uma garota que escuta, né? E que é a principal intérprete da família dela, que é surda e tem toda uma relação aí com a cidade, né? De como integrar essa família. Bom, os próximos, né, são documentários. Então, o primeiro é o Nota sobre a Cegueira, que fala da jornada de um professor, né, que ficou cego aos 48 anos. É um filme, assim, com uma linguagem muito poética, né, que ajuda a entender o outro, né, e ele foi feito a partir das gravações de áudio diárias e depoimentos da família também do John. E o outro é Dorina, Olhar para o Mundo, que vai contar aí sobre a Dorina Noville. A Dorina, ela perdeu a visão aos 17 anos e desde então ela dedica a sua vida, né, à luta pelos direitos de inclusão das pessoas com deficiência visual no Brasil e no mundo.
Inclusive a Dorina, ela teve uma homenagem dentro da Turma da Mônica, né? Tem a personagem, a Dorinha, né? Que é cega, então Muito bem legal. interessante essas dicas. Também tem o curta-metragem que a gente encontra aí no YouTube, que muita gente já deve ter visto, o Cordas, né? Que conta aí a relação da Maria e do Nicolas, que são duas crianças que moram em um orfanato, né? E o Nicolas chega, ele é cadeirante, né? Tem uma deficiência bem apurada, e a Maria começa aí uma relação muito sincera e muito bonita de amizade. E é um curta-metragem, né? São 10 minutinhos, é um curta de animação, então é bem legal para todas as idades esse. Sim, tá no YouTube, gente. Um livro, agora falando um pouquinho de literatura infantil, que eu já usei, que eu gosto muito, é o Joca e Dado, Uma Amizade Diferente, né? Ele traz a ideia aí pra gente conversar sobre inclusão. Além disso, as ilustrações do livro foram feitas por um estúdio com profissionais diversos e com pessoas com síndrome de Down. Nós temos também outras dicas de livros aí, né? Livros infantis principalmente, que a gente vai deixar na descrição. Sim. Vai colocar também as capas para vocês, para quem quiser ir atrás, para quem quiser ler. Vamos deixar todas as dicas para vocês. E para finalizar, né? Nós gostaríamos muito de agradecer a Sandra, o Johnny, são nossos colegas de trabalho, são pessoas, né, com certeza muito competentes, que estão trabalhando aí com muita dedicação dentro da área da educação e nessa área tão significativa que é a educação especial. E se vocês, né, quiserem, tem uma última palavra, Eu queria agradecer, porque eu acho que a gente tem vivido num mundo ainda tão intolerante que quando a gente cria um espaço para discutir, falar sobre a inclusão, sobre o respeito ao outro, sobre a importância da educação, né, sobre esse cuidado com o ser humano, eu acho que isso tem um valor gigantesco. Então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, e defendendo essa ideia, né, que a gente acredita tanto. Também só agradecer pelo convite, a oportunidade de falar aí, né, para um número grande, né, de pessoas que o podcast ele acaba atingindo, né? A tecnologia veio para isso também, hoje ela nos permite isso, né? E dizer que assim, né, pensar em inclusão hoje, né, pensar no todo, né? Então, dicas, né, que vocês deram de estudos, isso é muito importante, a leitura, né? O Genival de Oliveira Gonçalves, o grande GOG, rapper nacional, né, numa das suas músicas ele sempre fala, né, que a leitura faz o homem mais inteligente com cultura, e é isso mesmo, né? Então vamos buscar essas informações, conhecer o outro, né, nos aprofundar mais, né, perguntar quando tiver que perguntar. A gente não precisa ter medo de perguntar para as pessoas que tenham deficiência, olha, o que você precisa, como eu posso te ajudar, né? É muito mais fácil eu perguntar a ela e saber realmente, né? Às vezes a gente pode tomar uma resposta atravessada de vez em quando, tá, gente? Mas, né? Porque a pessoa pode estar num mau dia, mas como todos nós, né? Então, é isso. E agradecer realmente, né? Dizer que nós estamos à disposição no que for possível, no que a gente puder ajudar, para fazer essa transformação mesmo, né? E a educação realmente ainda é, hoje, né, o maior empreendimento que a humanidade tem. Né? Então, cuidar desse empreendimento, né, não é só o nosso dever enquanto profissional da área, né, mas é o nosso dever enquanto cidadão do mundo, né, porque é só dessa forma que a gente consegue transformar realmente toda a humanidade. Não tem outra forma ainda que a gente possa fazer, né, senão pela educação. E a educação, ela é de todos. Né? Muito obrigado. Obrigada, Johnny. Obrigada, Sandra. Obrigada, Marjorie. Eu gostaria de dizer que eu aprendo muito todos os dias com vocês. Muito com o Johnny, porque o Johnny, ele é bem isso mesmo. Eu vivo perguntando coisas pro Johnny, né? Johnny, eu posso falar assim? Johnny, eu posso fazer não sei o que, não sei o que. E ele tem muita didática, muito carinho. A Sandra, experiência para compartilhar. A Sandra também sempre está disposto aí a nos auxiliar. E eu acho que a gente viver num ambiente diverso, a gente trazer a diversidade para próximo da gente, é que nos garante, né, todo esse aprendizado, né? A gente não precisa ter medo de estar Sim. com alguém diferente, né, próximo.
Também, aproveitando e estendendo os agradecimentos, gostaria de agradecer à Prefeitura de Valinhos, à Secretaria de Educação, a todo o grupo do NAEE, sintam-se, né, agradecidos, representados aqui na figura do Johnny e da Sandra, que fazem um trabalho ímpar, né, em toda a rede, toda a equipe é extremamente valiosa, a coordenadoria pedagógica, né, e ao IMA, aqui, né, nosso parceiro, a Podcamp, que sem eles a gente não ia conseguir gravar esse Sempre nos podcast. recebendo muito bem. Sim. E, claro, a Secretaria de Educação e ao projeto Protagonismo e Equidade. E no próximo episódio a gente vai estar aqui junto de novo, né? Gente, obrigada. Obrigado.